Como transformar a mudança na sua vida? Como está o seu processo de adaptação a essas mudanças a curto, médio e longo prazo? Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e vamos falar agora sobre gestão de mudança. Como transformar a sua vida? Como trazer as mudanças no nível de qualidade e excelência e agilidade para a sua vida pessoal e profissional? Nós temos vários níveis. Por onde começamos essas mudanças? Isso que é bacana a gente perceber. Nós começamos do individual para o coletivo. Então começa por você, né? Pela pessoa, vai evoluindo. Vamos trazer isso para dentro de uma empresa, né? No mundo corporativo, a gente tem no modelo mais individual, no modelo de grupo, de equipe, e aí nós vamos para o nível de gestão, e aí nós vamos para o nível de direção, e todo esse processo junto transforma as mudanças. Mas primeiro eu preciso me dar conta que eu tenho que mudar. Por isso que ela começa nesse nível e ela vai evoluindo, né? É uma construção. E essa construção, a gente fala o seguinte: nós temos na vida pessoal, ou nós mudamos por amor, ou nós mudamos pela dor. Na vida profissional, e aí tá um outro entendimento, nós mudamos como? Ou é por problema, ou é por oportunidade, né? Então, ou eu percebo que as coisas precisam mudar e precisam melhorar, e eu tenho que entrar nesse flow, né? Nesse fluxo, ou eu começo a me dar conta que as oportunidades estão aí, eu tenho que aproveitar, ou eu fico fora do mercado. Então, as mudanças elas vão acontecendo à medida que a transformação vai sendo realizada. Na nossa carreira, então, nós podemos mudar de que forma? Os novos rumos, novos projetos, novas escolhas. A gente começa a perceber que na minha carreira eu não preciso ficar estático, né? Eu escolhi uma profissão e eu tenho que seguir a vida inteira. Hoje, nesse mundo moderno que nós temos aí com geração 4.0, com indústria 4.0 e com toda a tecnologia que nós estamos, os novos rumos eles são necessários. Então, o que se começa a perceber hoje? Que as pessoas que se formaram em uma área, elas estão migrando radicalmente para áreas diferentes. Por quê? Porque tem mais significado. É novos rumos, é novas escolhas que começam a aparecer. E quando a gente traz esse contexto para dentro dos negócios, é uma necessidade de mercado. Então, se eu estou hoje com um negócio e esse negócio deu certo até hoje, não significa que no futuro ele vai permanecer. Então, eu preciso dar uma virada. Eu preciso buscar tendências, estar de olho no mercado, buscar referências, né? Dentro do meu segmento, quem são as referências que podem elevar esse fluxo e fazer com que essa mudança ela ocorra rapidamente. Então, o que acontece, né? Vou abrir um parênteses aqui. Até pouco tempo, dentro das empresas, se construía planejamento para 10 anos, estratégico, né? Hoje, com esse processo de gestão de mudança aceleradíssimo, as mudanças elas acontecem dentro de um planejamento de 2 anos, de 1 ano. Então, tudo que é possível mudar com uma velocidade acelerada está acontecendo. E tem N ferramentas no mercado, né? Hoje nós temos ferramentas, por exemplo, Ciclo PDCA, uma ferramenta muito legal, que ela traz todo um processo de estruturação de mudança e por onde que ele começa? Com um planejamento, né? O plano. Então, eu vou planejar, eu vou executar, eu vou verificar o check, né? E o action de ação. Então, é um fluxo, é um ciclo e esse ciclo ele está acontecendo a todo momento. Então, se a minha ação não deu certo, eu vou voltar lá para o início, vou planejar de novo. Por isso que é o ciclo PDCA. Nós temos outra ferramenta que é bem legal, que entra aqui, que é o fluxograma. Então, se eu tenho um ciclo, eu posso construir etapas desse ciclo e fazer com que essa mudança ela aconteça a todo momento. Então, é uma caminhada e isso a gente pode colocar dentro de um plano de ação. O plano de ação, inclusive, está aí nos nossos canais, no Abaflix a gente tem aí o 5W2H, que está à sua disposição. Pode baixar ele, colocar lá suas ações a curto, médio, longo prazo. E isso é bem bacana a gente observar o quê? Que dentro desse processo de mudança, nós temos as condições de olhar nossa linha do tempo. E a linha do tempo é outra ferramenta bem legal que é possível construir a mudança. O que é a linha do tempo? A gente olha para a nossa história. Com que frequência lá atrás, no meu passado, aconteceram as mudanças?
É 2 anos, é 3 anos, é 5 anos, né? Então, todos nós temos um histórico. Então, a cada 2 anos eu dou uma virada na minha vida pessoal ou profissional. Agora eu vou projetar esse meu futuro. Então, a minha linha do tempo, até hoje, vai canalizar os meus próximos passos para o futuro. Que pode ser em 2, em 5, em 10 anos, mas aí a gente começa a olhar para o nosso histórico. Então, se eu sou uma pessoa muito inquieta e a cada ano eu tô dando uma mudança na minha vida, esse vai ser o nosso futuro, cada vez mais acelerado, né? Se eu sou uma pessoa muito tranquila e que a cada 3, 4, 5 anos eu dou uma virada na minha vida, olha para esse futuro. Olha para frente daqui 5 anos. Será que eu me vejo nesse processo de mudança? Ou ele tem que ser muito mais antecipado de acordo com os projetos que eu tenho? Então são escolhas que nós fizemos, né? As escolhas, elas vão nos dizer, na minha linha do tempo, o que eu posso projetar para o futuro. Então tem até inclusive uma frase, né? Que não significa se deu certo até hoje, vai dar certo amanhã. Quando vier amanhã eu tenho que repensar, eu tenho que reformular, eu tenho que criar novas estratégias e rever todo esse processo de mudança, e que não é tão simples assim, né? Tem mudanças que a gente quer imediatamente e às vezes o contexto, o cenário, a forma que nós estamos inseridos não nos permite mudar. Então a gente precisa às vezes incubar as ideias, né? Perceber o momento certo, e aí entra muito o processo criativo. E a criatividade até é um dos episódios que a gente tem aí dentro do Abaflix, né? Já houve um conteúdo sobre isso que vocês podem buscar e retomar. E trazer esse processo criativo para dentro da mudança, porque às vezes eu não consigo sozinha. Eu tenho que buscar parcerias, eu tenho que buscar referências, fazer um processo de mudança alinhado com o que eu acredito e desenvolver essas ideias na linha do tempo. Tem uma pesquisa que é bem bacana e vale a pena consultar, que é da Proci, que ela diz o seguinte: quando nós temos a possibilidade de construir o processo de mudança e elaborar esse plano, a possibilidade de atingir o objetivo, ela representa 6 vezes mais do que se eu não tivesse feito esse plano de mudança. Isso significa que eu posso ter mudanças efetivas, se vai acontecer, mas quando eu planejo, quando eu tenho estruturado, eu tenho a possibilidade de avançar 6 vezes mais e ser mais assertivo no meu objetivo. E aí a gente começa a pensar assim, por onde eu vou mudar, né? Qual que é as fases, então, da mudança? Primeiro eu começo com um porquê. O porquê mudar? Por que eu quero sair do ponto que eu estou e fazer uma escolha para o futuro? Tanto vida pessoal quanto profissional. Essa fase, ela tem um olhar que é a pré-contemplação, ou seja, eu começo a criar uma visão, um quadro de visão, perceber aonde eu quero chegar, mas daí eu me dou conta assim do porquê. Por que eu quero mudar? Por que eu não fico aqui, né, como estou? Por que é tão cômodo ficar aqui? Mas eu preciso entrar nesse processo de mudança. E quando eu crio o porquê, o como se apresenta. Então, como eu vou fazer essa mudança? Aí a gente já está falando de uma segunda etapa. E esse como, eu já estou vendo a contemplação. Eu estou vendo para onde eu quero ir, que possibilidades eu tenho, quem são as pessoas que eu posso envolver. Então, o nosso como, ele é a construção desse porquê. A terceira etapa que nós temos, então, é qual o caminho? De que forma que eu vou fazer essa mudança? E quando eu percebo a forma e eu percebo esse caminho, eu construo esse caminho, ele se torna muito mais claro. E essas etapas que a gente começa a perceber é porque nós temos o baby steps, né? Nós temos condições de particionar a mudança. Então, às vezes eu tenho um objetivo lá que é inatingível e que eu estou projetando ele para 5 anos. Mas quando vê, eu construo esse como e essa caminhada, e aí eu percebo que eu posso dividir esse grande projeto em várias etapas e perceber que isso é possível atingir. E aí eu começo a olhar para a implementação, que já é a próxima etapa. Então eu tenho condições de implementar, de perceber o quanto essa implementação está dando retorno dessa mudança, e às vezes a gente quer um retorno imediato e ele não vem, mas é uma construção. É uma caminhada. E essa implementação vai fazer com que eu dê uma retomada e uma continuidade. Então é possível nós termos uma continuidade dessa mudança, e essa continuidade não significa que ela está sendo assertiva. Eu estou no meio do processo de mudança e a todo momento eu tenho que voltar e fazer uma retomada, e a gente já está falando de uma próxima etapa. A retomada, ela faz parte do processo, né? Ela faz parte dessa mudança e dessa evolução. Eu preciso me dar conta que eu tenho ações a realizar e eu preciso retomar para ver se eu estou no rumo, no caminho certo, no planejamento que foi traçado lá no início. Porque às vezes a gente foge do planejamento não por necessidade, né? Mas porque eu percebo que tem outras oportunidades e eu quero entrar nelas, e aí eu saio do foco. Então, a retomada é estar no foco, é perceber a importância dessa mudança na nossa vida pessoal, profissional, e fazer um alinhamento disso tudo. Eu não consigo mudar o profissional sem olhar para o meu pessoal, né? Fazer adaptações aí casadas faz todo sentido dentro do processo de mudança.
Gostou do nosso momento? Comente aqui se você usa e aplica ferramentas de gestão de mudança na sua vida pessoal, na sua vida profissional e nas suas escolhas. Como é o seu futuro, se eu consigo fazer essa mudança de uma forma tranquila e se as possibilidades que eu busco, os parceiros que eu busco fazem todo sentido nesse processo de mudança. Ah, e lembre-se, se inscreva no canal, curte, compartilhe, toda semana terá vídeo novo para ajudar você na evolução dessa jornada.